ele tem um conteúdo assim perturbador, de reality show com as crianças, com os adolescentes, em cima, né, de conchinha na cama, com edredom, e aí ele tira o edredom, numa linguagem absolutamente sexual, que é também, do ponto de vista de criança e adolescente, é inadmissível, é crime, não pode. E me chama a atenção, Rodrigo, que esse conteúdo estava no ar até agora e só foi retirado do ar porque houve um youtuber, não foi uma autoridade, foi um youtuber que foi lá, postou, revelou, chamou atenção para um escândalo, que é isso, um escárnio, uma pornografia infantil, abusando da criança, porque você está expondo um vulnerável, e só há uma prisão e só há uma retirada das contas porque um youtuber denunciou. Que tempos! E quanto tempo a gente vem criticando a questão das redes sociais, né, Kelly? Eu, pelo menos há 5 ou 6 anos eu faço matéria mostrando como as Big Techs não estão nem aí para o conteúdo que elas disponibilizam, que sempre se dizem as grandes plataformas como canais, meros canais de distribuição, se alijando da responsabilidade pelos conteúdos, o que é uma mentira, porque essas empresas, elas têm responsabilidade por aquilo que publicam, como nós aqui, tudo que nós dissemos, podemos ser responsabilizados na justiça pelo que a gente fala. E tem uma empresa por trás que também pode ser. O caso das plataformas, das Big Techs, que ganham dinheiro trafegando conteúdos de outras pessoas, é um absurdo. E no Brasil precisa ser regulamentado já. Aí quem é contrário à regulamentação diz que é censura. Mas a liberdade de expressão, ela não é absoluta. A liberdade de expressão não está acima da lei, não está acima dos direitos das pessoas e, acima de tudo, dos crimes cometidos por pessoas dentro das redes sociais. Temos um convidado na linha, que é o juiz da Vara da Infância, Adailton Lacê, eu espero ter pronunciado certo, doutor, e que o senhor pediu a primeira prisão do Ítalo para a gente compreender e já saudar a decisão de algo que é extremamente grave, extremamente relevante. Muito obrigada por atender ao chamado aqui do Rio Grande do Sul, dos nossos ouvintes da Rádio Gaúcha. Um bom dia. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes. Doutor, como é que a gente começa explicando o fundamento dessa prisão ou da gravidade do que fez com que a justiça entendesse que esse era o caminho, que essa era a medida mais adequada? Olha, eu sou titular da Vara da Infância e Juventude na área protetiva aqui de João Pessoa, na Paraíba, e tomamos como medida cautelar, atendendo a um pedido cautelar do Ministério Público, determinamos a busca e apreensão de alguns objetos do investigado e também algumas outras medidas protetivas para as crianças e adolescentes, a exemplo da tomada do depoimento especial dessas vítimas, né, dessas crianças e adolescentes. A questão da prisão, ela foi tomada em uma esfera criminal, né, atendendo supostamente ao interesse da justiça, ou talvez pela postura do investigado em obstruir o trabalho que era desenvolvido pela justiça. Por isso, eu acho que esses fundamentos foram os que alicerçaram o decreto preventivo. Agora, que ações o senhor pode nos informar, que ações foram tomadas pelo investigado que vieram a ser definitiva na decisão do senhor de pedir a prisão, sobretudo porque... De determinar a prisão, sobretudo porque havia uma obstrução de justiça. O que determinava que poderia haver obstrução de justiça? Certamente o Ministério Público encontrou nos próprios conteúdos que eram veiculados, além de informações de testemunhas de que havia ingestão de bebidas alcoólicas por menores, orgias, sexo explícito na presença desses menores e adolescentes, evidentemente que esses fatos por si só embasaram o decreto preventivo lançado agora pela Justiça Criminal. Doutor, a gente ficou perplexo em perceber, a gente que é leigo, né, que não acompanha esse assunto, como o senhor acompanha, como as autoridades da Paraíba acompanham, a gente ficou perplexo ao se dar conta do conteúdo. O senhor consegue nos
explicar ou nos dizer, porque a investigação ela já corria. Por que isso não tinha acontecido antes? É porque não se identificava um elemento como a obstrução para determinar algo que justificasse essa detenção? Por que só agora a gente teve um resultado mais expressivo? Olha, o Ministério Público da Paraíba, há mais de ano e meio, já vinha trabalhando nesse caso, e a Justiça estava colhendo provas suficientes, né? Ninguém tomou uma decisão assodada, né? Inopino. A Justiça precisa colher depoimentos e garantir o devido processo legal, a ampla defesa. E isso foi feito, né? Os advogados agora, evidentemente que com a repercussão nacional por ele ser uma figura pública, esse caso não deixa de ter uma visibilidade maior do que os demais, mas o nosso dia a dia é enfrentando situações análogas, né? Nós temos pessoas anônimas praticando pedofilia, praticando comércio ilegal com imagens, né? Tanto de vídeo, fotografia de crianças, né? Em situações de nudez, ou mesmo sendo abusada sexualmente. Então essas coisas, infelizmente, é substrato do nosso dia a dia, do nosso trabalho enquanto juiz de infância e juventude. Agora, quando há uma repercussão nacional, evidentemente que isso chama a atenção e, por outro lado, alerta também pais e responsáveis para que fiquem mais atentos ao que seus filhos consomem na internet, às amizades que eles possam ter, e não deixem seus filhos nas mãos de pessoas que supostamente querem ajudá-los. Tenham muito cuidado com isso. Deixa eu pegar esse ponto, doutor. Tem um papel fundamental nessa divulgação. Isso sem dúvida, porque a gente, eu repito, né, leigo no sentido de não ter visto, né, eu confesso que não conhecia quem era esse influenciador. A mim chocou extremamente o fato de haver um reality show, que acho que é o que o senhor está falando, né? Os pais têm uma parte do vídeo, doutor. A gente está conversando com o juiz Adailton Lacê, o juiz da primeira vara da infância e da juventude de João Pessoa, que é quem autorizou a realização de buscas no endereço do Ítalo, e atua nesse caso extremamente relevante, mas me chocou que os pais levavam as crianças, buscavam as crianças quando elas eram eliminadas. O quão grave é isso, doutor, do ponto de vista da lei? Pois essas coisas, como você bem disse, esse influenciador tem 17 milhões de seguidores. Exato. Dentre esses 17 milhões, eu não faço parte, você não fazia parte, a gente não tinha acesso a esse conteúdo. A partir do momento em que a Justiça começou a tomar conhecimento, o Ministério Público começou a agir. E quem são essas crianças? São normalmente filhos de pessoas de classe média baixa, pessoas economicamente fragilizadas, né? E que às vezes são beneficiadas com alguma prestação pecuniária e acha que isso é uma coisa extraordinária, não sabendo o mal que estavam fazendo para seus filhos. É justamente o dinheiro, né? Em troca de, muitas vezes, de algum tipo de recurso financeiro, né, doutor? Exatamente. Olha, para você ter uma ideia o que é mídia, o que é que a mídia social faz com a pessoa. Eu vi um vídeo onde uma mãe estava ligando para o filho, dizendo: meu filho, eu venci na vida, eu estou na plataforma do influenciador fulano de tal. Quer dizer, veja que conceito dela, vencer na vida é aparecer na plataforma de determinado influenciador. Não é que não é o Ítalo, seria um outro. Mas é o que eu estou querendo mostrar para vocês, o que é que as redes sociais estão fazendo, né, para as pessoas, que mal estão fazendo. Acham que vai conseguir fazer uma dança erotizante, ganhar um dinheiro, isso é uma realização. O senhor falou agora, citando esse caso dessa mãe, né, que celebra o fato do filho estar numa situação triste e criminosa numa rede social, disse assim: não é o caso do Ítalo, é outro. Ou seja, os senhores estão em cima de outros casos também aí na Paraíba. Tudo que chegar ao nosso conhecimento, evidentemente que a gente não pode ficar silente. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que todos nós somos responsáveis. Sociedade, família e poder público.
Então a gente tem que estar atento, qualquer pessoa do povo, ao tomar conhecimento de que em algum lugar do país esteja havendo abuso contra criança e adolescente, tem o dever, a obrigação de procurar as autoridades, denunciar para que a justiça tome providência. O juiz, ele age, a justiça, ela age por provocação. É preciso que haja provocação, seja do cidadão comum, seja do Ministério Público, seja da Defensoria Pública e assim por diante. A gente já está na linha também com a promotora do Ministério Público da Paraíba, Ana Maria França. Eu queria só encerrar fazendo uma última pergunta a partir dessa sua fala, que é responsabilização. Aqui a gente está falando do Ítalo, mas de pais, dos pais, porque estamos falando de vulneráveis, né? Tem alguém que é responsável. E responsabilização das Big Techs. O que o senhor pode nos dizer? A mãe e o pai vão responder por isso também? Claro que a mãe tem que responder, porque ela favoreceu, né? Ela liberou o seu filho para que ele fosse explorado, a sua imagem, a sua sexualidade por adultos, né? Então ela pode até perder o poder familiar sobre seu filho, a depender do grau da sua culpabilidade. Doutor, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, lhe dar parabéns pelo trabalho, por decisões e autoridades responsáveis, cuidadosas com a infância, como é o caso do senhor, que a gente vai avançar nesse tema que é, repito, extremamente importante, que é proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, exatamente como a lei determina. Obrigada, parabéns pelo trabalho e um bom dia. Obrigado, um bom dia. Conversamos com o juiz e o doutor citou o Ministério Público, que é quem aciona, quem pede. É uma decisão que parte do que é a função do Ministério Público. Então, a gente vai saudar também a presença da promotora que é responsável por isso, que é do Ministério Público da Paraíba, Ana Maria França. Seja muito bem-vinda à Rádio Gaúcho. Obrigada pela sensibilidade de comunicar à sociedade sobre esse tema. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por me chamar a participar do debate. Doutora, o juiz responsável, há pouco ele dizia pra gente que não é de hoje que o Ministério Público acompanha, investiga, trabalha nesse caso do Ítalo, e eu queria começar pelo começo. O que vocês perceberam, quando vocês perceberam que havia conduta criminosa que nós leigos, que eu não conhecia, confessei aqui, só soubemos a partir do vídeo do Felca? Vamos ver se a gente perdeu o contato, né? A doutora nos deu... Então, Opa, agora sim, doutora, estamos lhe ouvindo. Exatamente. Sim. O público tomou conhecimento desses fatos através de denúncias de pessoas mesmo, não foi através de visualização em rede, não foi olhando a rede. Alguém acionou? Moradores do condomínio. Exatamente. De minha parte, foi através do acionamento de pessoas que visualizaram, que assistiam a algumas cenas dentro de um condomínio. E a partir daí, nós começamos a apurar, ouvir pessoas e juntar material de rede social dele para contextualizar o fato e a norma, até alcançar, preencher todos os requisitos do que diz a lei, o que prefacia a lei, para adequar a conduta do Ítalo Santos. E combinou que no início dessa semana nós entramos com ação na justiça para pedir a suspensão das redes sociais dele e também suspensão de outros artifícios que ele usava, nos quais ele usava a imagem de adolescentes. Isso até terminar a apuração judicial. Sim. Doutora, por que só agora, uma vez que vocês já estavam investigando há bastante tempo, por que só agora foi pedida a prisão? O clamor popular foi determinante nesse caso para que vocês pedissem a prisão só agora? Até que ponto a denúncia do youtuber Felca foi decisiva? E se o fato de não ter demorado um pouco não levava a um problema que seria que o crime continuasse ocorrendo? Pois não, é uma pergunta maravilhosa para esclarecer ao público, inclusive sobre isso. O Ministério Público não atua, a Justiça como um todo não atua na mesma velocidade das redes sociais. A apuração já vinha sendo feita e ela já estava em vias de terminar realmente. Culminou com um ambiente bastante favorável
com o vídeo de Felca, que foi um grande serviço que ele fez para a sociedade para alertar para os riscos de exposição demasiada de crianças e adolescentes a redes sociais e a necessidade de fiscalizar o conteúdo do que elas assistem e do que elas se propiciam, se permitem fazer, inclusive com conivência de pais, para isso. Então, foi um excelente alerta. Contudo, como eu disse, nós já vínhamos atuando. A demora foi justamente para coletar dados e provas, porque nós atuamos extremamente dentro do limite legal. Não podemos fugir. Mesmo sabendo que isso está acontecendo, esse negócio está acontecendo e não é uma coisa legal, é preciso sempre a gente ter provas e trabalhar com responsabilidade, sem revitimizar e sempre com respeito às pessoas envolvidas. Foi nesse ponto. A prisão não é o clamor social. Foram as condutas do próprio acusado que levaram ao decreto da prisão preventiva. Exato. No momento em que ele já sabia que estava sendo investigado, no momento em que ele sabia que já tinha ações pedindo a suspensão de suas redes, e ele abre um novo Instagram, a partir do momento que ele esconde e sonega eventuais provas, aí ele está realmente obstruindo a justiça. Um dos requisitos do artigo 312, ele descumpriu. Sim, esse foi o fato de obstrução, né? A criação de um novo perfil na rede social. E aí se ele tem uma determinação judicial de encerrar as contas, ele ele burla e ele está obstruindo a justiça. Isso. Perfeito. Isso. Perfeito. E também o fato ao saber, houve um vazamento de informações sobre uma busca e apreensão determinada pelo Dr. Adailton na comarca de João Pessoa, e ele determinou, alguém retirou todos os equipamentos da casa dele. Isso foi amplamente divulgado nacionalmente. Mais um fato que ele estava tentando esconder provas, e isso aí se adequa perfeitamente a um requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal. Doutora, a gente está conversando com a promotora Ana Maria França, promotora do Ministério Público da Paraíba, que é o órgão que aciona, que pede, que requisita a justiça pelo seu trabalho de investigação excelente, aliás, e a justiça então determina a prisão. Doutora, eu falo na condição de mãe, assim, porque se nós não tivermos uma sociedade que atue na proteção das crianças, e aí é uma rede, né, doutora? A gente enxerga sempre o Conselho Tutelar, mas é o Conselho Tutelar, é o Ministério Público, é a Justiça. É a escola. A escola. É a família, deveria ser a Assembleia Legislativa, deveria ser o guarda municipal, a mãe e o pai, por óbvio, né? Porque, obviamente, eu também queria a tua opinião como mãe, a opinião da doutora, no sentido, Kelly, de que tem uma obsessão por ganhar dinheiro nas redes sociais com as crianças, como influencers. Seja fazendo bolinho, pizza, seja muitas vezes expondo essas crianças a crimes sexuais. O que eu digo, eu costumo dizer, eu dei entrevista ontem falando exatamente sobre isso. As redes sociais, a vida em si, ela é neutra. O tom quem dá a vida e as redes sociais somos nós. Então, muitas vezes a pessoa... vou filmar aqui, é bonitinho meu filho fazendo uma gracinha. Mal sabem eles que em muitos processos de pedofilia virtual estamos com algum problema, né? A gente teve um corte. Em muitos, eu acho que eu sei, por ouvir as autoridades, qual é o caminho que a doutora quer dizer, né, doutora? A senhora esclarece se a senhora estiver nos ouvindo de novo, que é muitas vezes o conteúdo de pedofilia, né, dentro do computador desses pedófilos, são essas fotos inocentes que eu, mãe, publico, né, de um momento feliz, e eles se utilizam disso, né, doutora? Eu acho que a gente perdeu a conexão, mas Kelly, contribuindo com isso, o próprio youtuber, ele que fez a denúncia, né, o Felca, ele coloca que, de uma forma muito simples, ele denuncia a mecânica do algoritmo das redes sociais. Exatamente. Que é o seguinte, o pedófilo, à medida que ele assiste alguns vídeos que são criminosos ou que ganha
e viraliza, ganha visibilidade nas redes sociais, ele passa muitas vezes a receber mais imagens de crianças em situações inocentes, brincando no parquinho, porque é assim o algoritmo. Se eu botar uma foto aqui, se eu começar a ver foto de aniversário, vão surgir mais imagens de aniversários. Maternidade, né, Rodrigo? Eu consumo muito conteúdo de dicas, de como lidar com a fase dos 2 anos. Impactada por mais conteúdo. Começou a chegar um monte, claro, de vídeo. O algoritmo lê isso, né? E é assim que tem se tornado, né? Porque à medida que eu vou vendo mais imagens, né, supostamente de crianças, vou recebendo mais imagens de crianças. E aí o seu uso acaba sendo também criminoso e exploratório à medida que expõe essas crianças a uma adultização, a uma sensualização. Eu queria destacar os 2 pontos e não sei se a promotora, se assim que a gente puder, e de novo, parabenizando a nossa produção, né, pela agilidade, a Kiane Sutelo, a Giovana Dúlios, pontos rápidos das autoridades com as quais eu conversei. Primeiro, as fotos inocentes, como disse a doutora aqui, a promotora do caso, essas fotos que a gente compartilha, né, Rodrigo? Não pode ser do filho, um sobrinho, alguém que a gente está ali feliz como um álbum de família, elas vão parar no computador desses pedófilos. O segundo ponto é que somente depois do vídeo do Felca é que as autoridades conseguiram um clamor para tomar a decisão, né? A doutora acabou de dizer isso aqui, o vídeo do Felca é um serviço para a sociedade por ter gerado isso, senão o presidente da Câmara não ia pautar, senão o presidente da República, o ministro da Casa Civil, talvez não conseguissem a força, o clamor popular para levar essa discussão adiante. Então, foi muito importante, repito aqui, que a gente tivesse esse aspecto, essa publicação do youtuber para que isso acontecesse. Senão, talvez o conteúdo, infelizmente, estivesse até hoje, nas redes sociais. E o terceiro ponto é que a gente ouve muito o argumento, Rodrigo, de que são os pais... sabe quando a gente diz assim, eu posto foto do meu filho, daí a pessoa diz assim, mas eu sou o pai, eu sou a mãe, então eu sei o que é melhor para ele. É verdade isso, né? É verdade, que bom que temos pais e mães responsáveis que se preocupam com isso. Só que se a gente pegar o dado de que 80%, 90% dos abusos sexuais cometidos contra as crianças são por familiares, será que os pais, ou a maioria dos pais, sabe o que é melhor para os filhos? Se abusa, por isso se que bate. O Estado tem obrigação de proteger as crianças e adolescentes, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive dos pais. Exatamente. Muitas vezes. Que daí tira da convivência da família, que a última é a extrema medida. Ninguém quer tirar uma criança da sua mãe, do seu pai. Às vezes a criança sequer entende isso, mas porque tem abuso, né? Porque tem conduta criminosa. Eu vou ler só uma última parte para a gente ir para o intervalo, que diz aqui: o Ministério Público encontrou nos próprios conteúdos veiculados, aí a gente está falando desse reality, além das informações de testemunhas, de que havia ingestão de bebida alcoólica por menores, orgia, sexo explícito na presença desses menores e, evidentemente, os fatos embasaram o decreto preventivo lançado agora pela Justiça Criminal. A gente ouviu a justiça, a decisão do juiz, a gente ouviu a promotora, que é quem pede, quem investiga, o Ministério Público investiga e depois denuncia, clama à justiça por conta da prisão completamente acertada do influenciador paraibano Ítalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente.